Olá, seja bem-vindo ao Aprendiz Educa. E o tema de hoje eu vou falar sobre a pré-escrita. Por que a pré-escrita é considerada um dos elementos básicos da psicomotricidade, segundo alguns estudiosos como Demer, que é um de Bruxelas, se não me engano? Porque uma criança com uma boa escrita, ela deve ter o quê? O domínio dos seus gestos, da sua estruturação espacial e de sua orientação temporal. E esses três elementos são a base para a construção do ser em desenvolvimento, ou seja, a base para uma aprendizagem significativa da infância para a vida. Exatamente. E é a partir dos 4 anos, quando a criança precisa de fato adquirir as habilidades necessárias de grafar devidamente através de sua capacitação, a sua capacidade motora das articulações dos membros superiores, como ombros, punho e até mesmo os dedos, através de sua capacidade neurocognitiva em plasticidade para adquirir um grafismo de forma vertical e horizontal, competente aos requisitos da Base Nacional Comum Curricular. E para entender como a escrita funciona, primeiro a pessoa precisa de quê? A criança em si precisa ter a noção do sentido do grafismo. Então, o que pressupõe? Que a criança já escreva de forma horizontal, de esquerda para direita, de cima para baixo, e que já tenha a noção de qual letra vem antes e depois de uma palavra. Por isso, a importância de se trabalhar no desenvolvimento da criança na pré-escrita com exercícios motores e com exercícios de grafismo, para que ela adquire um controle dos seus gestos, um controle do uso de ferramentas específicas para a escrita, um controle da sua percepção e da compreensão de imagens a serem reproduzidas, sejam elas até mesmo para representar letras e números, combinado? Então, para praticar os exercícios especificamente motores, ou seja, exercícios que desenvolvem a estruturação corporal da criança, para a pré-escrita, primeiramente, o responsável deve o quê? Pensar em que a criança precisa ter para reproduzir os movimentos da escrita, esses movimentos específicos mesmo. Então, os exercícios motores têm como objetivo o quê? Dar à criança a força muscular aos membros superiores, exatamente. Então, esse ensinamento deve começar antes mesmo da criança pegar o lápis na mão, ok? Você já parou para analisar o quão de esforços uma pessoa precisa fazer para escrever? Eu me lembro bem dos meus dedinhos com calo, até mesmo porque eu era canhota, eu era ansiosa. Então, tudo isso refletia no meu desempenho, na minha escrita, na minha velocidade. E minha mãe chegava até a enfaixar meus dedos por estarem feridos. Exatamente, então a gente tem que observar isso, tá? E quem já escreve e não tem nenhum problema, a escrita acaba sendo realizada de forma automática e ninguém chega a pensar nesse detalhe tão importante que são o equilíbrio dessas forças musculares, que são o equilíbrio do controle dos ombros, do punho, dos dedos, a flexibilidade e a agilidade desses membros superiores. Isso é muito importante, tá? Para os exercícios especificamente de grafismo, da mesma forma, o responsável ele deve pensar em que a criança precisa ter para reproduzir os movimentos da escrita de forma vertical, de forma um plano horizontal, para fazer um traço preciso e regular. E um exemplo básico é exatamente segurar corretamente a ferramenta de escrita, seja ela de forma palmar ou de forma de pinça, ok? E quando a criança tem um grafismo fraco, ou seja, é irregular também, pode ser irregular, o responsável deve reeducar os movimentos amplos da criança, que são os ombros, os cotovelos, evoluindo para os movimentos finos, que são os punhos e os dedos, ok?
Mas antes de tudo isso, o que o responsável precisa oferecer para a criança? O material necessário para a criança, sem exigir dela, de fato, algum comando. Desenhar isso, aquilo. Não. Primeiro, ele deve privilegiar o desenho genuíno da criança, para que a criança se inspire na sua própria experiência de vida, para até mesmo o responsável entender as suas nuances dos seus traços, as suas informações do seu grafismo. E desta forma, a criança poderá o quê? Expressar sua visão de mundo, né, do seu sonho, da sua realidade, e fazer o responsável também entender o porquê da escrita irregular, ilegível, uma escrita fraca, tá? E quais são as causas para um grafismo ruim? Uma coordenação motora não bem desenvolvida? Um engessamento dos movimentos dos membros superiores? Ou devido a um problema psicológico que tem a ver com a estabilidade emocional da criança, ou por a criança querer sempre terminar tudo muito rápido, sem uma capacidade de concentração necessária? Ficam aí as questões. Então, cada responsável precisa analisar essas informações corretamente para saber como proceder no desenvolvimento da criança, ok? Os meios para entender essas causas de um grafismo irregular, é reeducando a criança com atividades de coordenação motora, começando pelos movimentos das articulações mais amplas, que são os ombros, né? E depois passando para os punhos, até chegar aos dedos. E exemplos de atividade com o movimento dos ombros, vocês têm alguma noção? Então, pode brincar de fazer uma balança chinesa. Sabe como é que é? É usando cabo de vassoura e pode até colocar 2 papelões, né? 2 objetos nas extremidades do cabo para a criança carregar de forma, no intuito de equilibrar, né? Ao caminhar, fazer um trajeto. Também pode brincar de vai e vem, que vocês já brincaram, que é uma bola que perpassam 2 cordas por dentro e cada criança fica de um lado, e quando uma abre os braços para lançar a bola, a outra fica com os braços fechados. Por isso que o brinquedo é vai e vem. Exemplos de atividade com o movimento dos punhos. A criança ela pode pousar sua mão sobre a mesa e, ao ritmo de uma música, ela deve levantar a mão sem que seu punho saia da mesa. Então, batendo no ritmo, ok? Brincar também de ioiô, fazer girar uma corda, mas com o cotovelo colado no corpo. Essa é a dica, tá? Desenhar sobre a areia com um dedo indicador. Abrir e fechar garrafas. São exemplos bons, né? Agora, atividade com o movimento dos dedos. Brincar de dobradura, fazer um leque, sanfona, né? Vai e vem. Virar páginas ao ler uma história. Mexer grãos é muito bom, porque tem intenções diferentes de acordo com o instrumento. Com o grão. Porque eu estava pensando nas outras atividades que são instrumentos musicais, muito interessante. Pode ser de sopro ou de corda, porque o importante é movimentar os dedinhos nas notas musicais, ok? E, em paralelo a isso, o responsável também pode reeducar a criança com o grafismo regular, com atividades motoras, mas agora voltada para... posso dizer, para a plasticidade neurocognitiva da criança. Tá? É o momento em que ela vai criar objetos, então, através de sua construção, né? E nisso ela pode usar massinha de modelar, exatamente, pedindo para fazer bolinha, minhoquinha, então trabalha até a questão do palmar, tá? Trabalha a textura. Então, brincar com areia é interessante, porque a criança também pode construir castelinhos, objetos e manusear nessas texturas diferentes, criando diversas formas. Outros meios de reeducar uma criança com grafismo irregular e fraco é também aplicando atividades de grafismo sobre um plano vertical e horizontal. Exatamente. Então, como é que seria isso? Tarefas sobre um plano vertical é muito usado com pincel, canetinha, carvão. E nessa atividade,
o responsável ele faz o quê? Ele pede para a criança ficar de pé diante de um cavalete ou até mesmo de uma parede onde ela possa desenhar, pintar, fazer traços. O importante aqui é a definição de traços. Então, traços vertical, onde a criança precisa traçar linhas com os braços bem esticados, começando de cima para baixo, sem mexer o corpo e os pés. De forma horizontal, a criança precisa traçar linhas com os braços também bem esticados, interessante, importante ao nível dos olhos, ok? Sem movimentar o corpo e os pés, começando de esquerda para o lado direito. E o círculo pode pedir para fazer caracol, meio círculo, quadrado, ondas, pontinhos, zigue-zague, triângulo, enfim, diversos traços. E tarefas de grafismo sobre um plano horizontal, ou seja, a criança ela precisa ficar diante de uma mesa, de uma folha para fazer traços com lápis de cera, lápis de cor, grafite. E essa fase é mais indicada para crianças a partir dos 5 anos, pois já é uma idade de transição da educação infantil para a entrada do ensino fundamental. Então, por conta disso, gradualmente, a criança ela deve ser convidada para se sentar à mesa para fazer uma atividade em folha, de modo a praticar o quê? O grafismo com um novo ângulo, um novo ponto de vista. Então, as atividades ela podem ser traçar uma linha já previamente desenhada, ou por onde ela tem que sublinhar ou seguir os pontilhados. A criança pode seguir um caminho entre duas linhas paralelas, pode colorir desenhos sem movimentar a posição da folha, né? Mais o sentido dos seus traços. Isso é um detalhe importante, ok? Então, hoje eu falei sobre a importância da escrita, da pré-escrita a partir dos 4 anos, porque é quando a criança ela começa a desenvolver as habilidades específicas para o grafismo, que será exigido lá no ensino fundamental 1, com relação a uma escrita legível, regular, uma velocidade que permita a criança acompanhar o ritmo esperado, ok? Então, falei da importância de desenvolver os membros superiores com atividades motoras e plasticidade cognitiva, né? Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu comentário, se inscreva no canal para receber informações sobre a aprendizagem significativa da infância para a vida. Abraço e até amanhã. Estou lá de novo com novos vídeos. Tchau!